E aí, amiga, o que que tu achou do meu boy? Amigo, não me leve a mal não, viu? Tu sabe que eu falo as coisas. Mas esse teu boy aí parece que no dia de malhar as pernas ele falta, viu? Como assim, mulher? Porque ele parece uma cuscuzeira. Amiga, eu tô com uma curiosidade, sabe? E qual é essa curiosidade? É porque eu descobri que o meu boy, ele tá me traindo. Mas é só pelo celular, entende? Então, assim... Então não é chifre, né? Não. Tu fica tranquila, mulher, que se é pelo celular não é chifre, não. É antena. Minha filha, só sei que sossego é que nem dinheiro. Como assim? Ninguém tem por muito tempo. Amiga, é o fim do mundo mesmo, viu? Por quê? As crianças, mulher, hoje em dia com 7 anos já querem ser MC. Pois eu, minha filha, quando eu tinha 7 anos eu queria ser uma Paula Range.